Explosões e colisões mecânicas são situações em que ocorre conservação de quantidade de movimento. Isso acontece porque a duração desses fenômenos é tão breve que o impulso de eventuais forças externas torna-se desprezível, não afetando consideravelmente a quantidade de movimento total do sistema. O princípio da conservação da quantidade de movimento, juntamente com o princípio da conservação da energia mecânica, constituem duas das leis mais importantes da mecânica clássica. Veja com Elu os exemplos e os exercícios. Olá, pessoal. Nosso curso de mecânica já dobrou o cabo da Boa Esperança. Já estamos chegando no final do curso de mecânica. Sempre lembrando, a parte de mecânica é a que mais cai no vestibular. Seja em São Paulo, no Rio, Minas Gerais, Nordeste, no Sul, é a parte que mais cai. Não tenha dúvida disso, vestibulandozinho. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. Conservação de quantidade de movimento. Conservação de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é dada pelo produto massa-velocidade. É uma das grandezas mais importantes da mecânica. Agora, existe um princípio, talvez um dos mais importantes da mecânica clássica, que estabelece o seguinte: num sistema mecânico isolado de forças externas, a quantidade de movimento total permanece constante. O que é um sistema mecânico isolado de forças externas? É um sistema no qual a resultante das forças externas é zero. Então, num sistema mecânico isolado de forças externas, a quantidade de movimento total permanece constante. Esse é um princípio tão importante, gente, de uma abrangência tão grande, que eu vou colocar no vídeo para você fixar. Então veja lá no vídeo, para você, num sistema mecânico isolado, a quantidade de movimento total permanece constante. Quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Agora, principais exemplos de sistemas mecânicos isolados. Um deles é a explosão. Quando ocorre uma explosão, quando uma bomba explode, não é? A resultante das forças externas é praticamente zero. Tá certo? Então aí nós temos um festival de explosões, não é? A resultante externa não dá impulso considerável. É um fenômeno muito breve, o impulso das forças externas é muito pequeno, por isso, explosão é sistema isolado de forças externas e, portanto, a quantidade de movimento total do sistema permanece constante. Uma bomba explode, ela se fragmenta, vão vários estilhaços para tudo quanto é lado. Se eu somar a quantidade de movimento daqueles fragmentos, eu vou perceber que a quantidade de movimento total é igual à quantidade de movimento da bomba antes da explosão. Um outro exemplo de sistema isolado é uma arma disparando. A arma dispara, correto? Há uma explosão, sistema isolado, portanto. A quantidade de movimento do sistema arma-projétil deve se manter constante. Ora, veja bem, quando alguém detona um tiro, quando alguém dispara um tiro, a quantidade de movimento inicial do conjunto projétil-arma é zero. Imediatamente após o tiro, a quantidade de movimento total continua sendo zero. Por quê? O projétil vai para um lado, a arma recua, tem sempre aquele trampo, aquele coice da arma, como se diz. Então, quando se dispara uma pistola, quando se dispara um fuzil, quando se dispara um canhão, correto? Sempre há aquele recuo, aquele tranco, indicando que está havendo conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento total valia zero, e antes da explosão e depois da explosão, o mesmo continua acontecendo. Uma explosão trágica, porém memorável, aconteceu com a nave americana Challenger, não é? Aquela famigerada viagem que estava prevista com 7 astronautas dentro, não é? E a Challenger, então, foi lançada e poucos minutos depois do seu lançamento, ela veio a explodir. Uma explosão que ela terminou com a morte dos 7 astronautas, né? Então, uma tragédia aí no programa espacial americano, a explosão da Challenger. Aí também a quantidade de movimento total, logo após a explosão, tem que ser igual à quantidade de movimento total antes da explosão. Pessoal, vamos colocar um primeiro exercício no vídeo para a gente começar a praticar essas ideias. Então, lá no vídeo,
Exercício número 1. Uma nave, um míssil, vamos imaginar um míssil, dotado de velocidade 100 metros por segundo. A massa desse míssil é 2m. Então lá vai o míssil, em movimento para a direita, de repente um míssil explode e se fragmenta em duas partes de massas iguais, né? Parte A, parte B, massa M, massa M. Admitamos que a parte B, a de trás, a da esquerda, recue com velocidade de 20 metros por segundo. A pergunta é, moçadinha, qual a velocidade do pedaço A imediatamente após a explosão? Qual a velocidade da pontinha do míssil logo após a explosão? Ora, explosão é sistema isolado de forças externas. Portanto, deve haver conservação da quantidade de movimento total. Correto? Esse é o princípio que vai nortear a solução desse tipo de problema. Então, lá está para você. Explosão, sistema isolado, quantidade de movimento final, logo após o evento da explosão, tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, logo antes da explosão. Mas, pessoal, a quantidade de movimento final é dada assim, menos m vezes 20. Veja que eu adotei positivo para a direita, como a parte B recua, vai para a esquerda, a quantidade de movimento dela é negativa, não é? Algebricamente negativa, portanto, menos m vezes 20, mais m vezes VA, VA é a nossa incógnita, velocidade do pedaço A, tem que ser igual a 2m vezes 100. 2m é a massa do míssil inteiro, correto? Vezes 100. A massa m cancela, corta a massa m, e daí você vai tirar que a pontinha, o pedaço A, avança para a direita com velocidade 220 metros por segundo. Gente, esse é um tipo de questão que desaba no vestibular. Isso cai pra caramba, trata de aprender a fazer isso direitinho. Uma segunda questão para você, muito interessante. Veja lá, nós temos aqui um tubo de ensaio preso a um fio de comprimento L. A massa do tubo de ensaio é M maiúsculo. Esse tubo tem ar lá no seu interior e está vedado por uma rolha de massa M. Eu vou pegar uma vela, uma fonte de calor, e vou aquecer o tubo, consequentemente o ar lá do seu interior. O que vai acontecer, moçadinha? Uma explosão. Pum! Correto? O tubo faz com que a rolha saia violentamente, seja ejetada para a direita. Consequentemente, o tubo, né, mais o fio, vão subir. Eu quero saber o seguinte, qual é a velocidade exata com que deve sair a rolha de massa M, para que o restante, ou seja, tubo mais fio, atinja a posição de fio horizontal. Olha, quer dizer que o pêndulo sobe e eu devo ter o fio na posição horizontal. Perfeitamente. Então, com que velocidade deve ser expelida a rolha para que o pêndulo atinja a posição de fio horizontal? Que questão bonita, não, gente? Que questão interessante. Mas como é que vamos resolver isso? Tá lá, vamos lá comigo. Eu vou primeiro analisar a subida do tubo, a subida do pêndulo. Nós temos aí um sistema conservativo. Apenas a força-peso realiza trabalho. Portanto, um sistema conservativo. Logo após a explosão, a energia mecânica final do pêndulo tem que ser igual à energia mecânica inicial. Energia final igual à energia inicial. Estamos aplicando o princípio de conservação da energia mecânica. Mas, imediatamente após a explosão, o pêndulo tem energia cinética. mv tubo, né, ao quadrado sobre 2. Lá em cima, lá no fim da subida, a energia está toda na forma potencial, não é isso, gente? mgh. O H seria L, né? A altura a que o pêndulo sobe em relação à posição inicial. Ora, a massa cancela, daí você vai tirar que VT, velocidade do tubo logo após a explosão, é raiz quadrada de 2GL. Então nós temos aí uma primeira equação. Mas só isso aí não basta, eu preciso de uma outra equação. E agora eu vou mexer com conservação da quantidade de movimento. Aconteceu uma explosão, sistema isolado, quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final é eminho V rolha menos emão V tubo. Eu convencionei positivo para a direita, então o tubo recua para a esquerda, quantidade de movimento negativa, note bem, igual a zero. Quantidade de movimento inicial valia zero, estava todo o sistema parado.
Ô moçada, eminho V rolha menos emão V tubo, que você calculou lá no primeiro passo do problema, raiz de 2VL, igual a zero. Daí você vai tirar que a velocidade da rolha deve ser exatamente emão sobre eminho, raiz quadrada de 2VL, para que logo após a explosão o Pedro consiga subir à posição de fio horizontal. Uma boa questão, uma questão literal, muito rica, muito bonita, que usou o princípio de conservação da energia e conservação da quantidade de movimento. Moçadinha, uma outra questão. Vamos lá, questão número 3, problema 3. Nós temos aqui um prisma B sobre um plano horizontal perfeitamente liso, sem atrito nenhum. Eu vou pegar uma bolinha A, vou abandoná-la de uma altura 1,2 metros em relação ao ponto de impacto. A bolinha vai cair, massa eminho, vai colidir com o tubo e após o choque, consta que a bolinha se movimenta para a esquerda, correto? Se movimenta para a esquerda com uma certa velocidade. Pessoal, a pergunta é, calcular a velocidade do prisma, VB, logo após a colisão. Logo após a colisão. Ora, como é que vamos resolver isso? Aconteceu uma colisão? Colisão também é sistema isolado de forças externas. Portanto, deve haver conservação da quantidade de movimento. Lá está, colisão, sistema isolado, quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final, 2 VB, convencionei positivo para a direita, menos eminho VA, veja que o prisma tem massa 2M e a bolinha tem massa 1M só, igual a zero. Quantidade de movimento inicial era nula. Daí você vai tirar que a velocidade de A, não é? É o dobro da velocidade de B. Logo após o choque, a bolinha sai com velocidade o dobro da do prisma. O prisma sai para a direita com uma certa velocidade e a bolinha sai para a esquerda com o dobro dessa mesma velocidade. Mas apenas essa equação não basta. Eu preciso de uma outra equação. Da onde que eu vou tirar a outra equação? Conservação de energia mecânica. Pessoal, o choque supostamente acontece sem dissipação de energia. Portanto, na colisão, sistema conservativo. A energia mecânica logo após o choque igual à energia mecânica logo antes do choque. A energia logo após o choque é a cinética da bolinha e a cinética do prisma. Nós temos duas parcelas de energia cinética, note bem, da bolinha e do prisma. E a energia inicial, antes da colisão, era a potencial da bolinha, mgh. Ora, a massa eminho cancela, correto? Portanto, segue que 2VB tudo ao quadrado, não é? Sobre 2, mais VB ao quadrado, é igual a 10 vezes 1,2, veja que a altura H é conhecida, não é? E daí você vai tirar VB 2 metros por segundo, correto? O prisma vai para a direita com velocidade 2 metros por segundo. Então usamos dois princípios, conservação de quantidade de movimento e conservação de energia mecânica. Uma bela questão e ficamos aqui para a próxima aula, gente. Um abraço, até lá. Tchau. Colisões mecânicas é o tema desta aula. É fundamental saber que uma colisão mecânica constitui um sistema isolado de forças externas, havendo conservação da quantidade de movimento total. O fenômeno das colisões é muito comum na nossa vida diária.